E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então agora com as nossas aulas finais desse semestre sobre política e ideologia. E agora começando uma parte mais legal, vamos dizer assim, né? Já passamos dos vídeos da ditadura, estamos num novo momento da nossa história, e esse vídeo veio falar disso, desse momento que foi um dos momentos mais importantes da história recente política do Brasil, que foi a nossa redemocratização. E principalmente focar em duas pessoas. Dois caras que eu vou falar durante o vídeo que marcaram exatamente esse momento. Um por conta da coragem que teve e o outro por conta do que representou durante todo esse período. Então são duas figuras emblemáticas que fazem parte desse processo de redemocratização. Se hoje você pode estar tendo acesso a um vídeo desse, se hoje você está tendo aula de política e ideologia no ensino superior, tem a ver com esses caras, tem a ver um pouco com isso que a gente vai conversar aqui. Vamos começar então, vamos passar aqui para a gente ter que recomeçar a falar, não tem como a gente fugir das diretas já. No vídeo da semana retrasada, na verdade, a gente falou do movimento que surgiu para o fim do regime militar, tá? Então, qual era o cenário que nós tínhamos? Estamos lá em 1983, 84, havia uma grande insatisfação, já na verdade, o próprio regime militar já estava dando sinais e demonstrações de que já não estava mais suportando a pressão. E também porque as coisas estavam mudando, no âmbito internacional principalmente. Você tinha exatamente uma função meio desgastada dos militares, até por conta de tudo aquilo que foi feito nos anos de chumbo, da repressão política, da repressão à censura, repressão aos movimentos culturais, aos contrários, às pessoas que falavam contra o regime. Bom, então você tinha o quê? Uma grande onda de manifestações, e aí vem uma importância muito grande do Lula naquela época, através dos movimentos sindicais, da paralisação, inclusive no ABC, nas grandes greves que foram feitas no grande ABC paulista, que movimentou e abalou um pouco o sistema econômico até do país, com a paralisação dos funcionários para discutir reposição salarial, aumento salarial, novas condições de trabalho e também dando um viés político à coisa. Em 1990 nós temos surgimento e abertura partidária, ou seja, o surgimento de vários partidos e, na verdade, a saída da clandestinidade de alguns partidos que já estavam em funcionamento, a legalização de alguns outros. O PT, por exemplo, se institui como força política naquele momento. O próprio MDB se torna o PMDB, a Arena vai se transformar em PFL, ressurgem o PTB, ressurgem partidos como o PDT, que já é um braço do PTB, o próprio PCdoB, enfim, uma série de várias correntes partidárias começam a se unir naquele momento para pedir o voto direto para presidente da República, o que significaria a queda do regime ditatorial, a queda do regime militar. Por quê? Porque até então os presidentes se alternavam ou eram depostos dentro de um movimento ali por conta de saúde ou porque uma junta militar se instituía, e nós já tínhamos passado por 5 desses presidentes militares. O Figueiredo é o último deles. Figueiredo fala que vai abrir exatamente a política de um jeito ou de outro, vai entregar para um sistema democrático. Até então havia ainda um certo medo de algumas alas mais radicais dos militares que não queriam exatamente, que tinham medo, inclusive, em determinado momento, da própria perseguição política que iriam sofrer. Por quê? Porque passaram muito tempo fazendo repressão. Uma vez que eles agora não estão mais no poder, poderiam sofrer as consequências disso, né? Bom, o fim de tudo isso é culmina em 1984. Aqui, só para vocês terem uma contextualização, como a gente estava falando, em 79, o regime militar tomou medidas que permitiam o retorno das liberdades democráticas do país, abertura do sistema partidário. Sob o regime militar, desde 64, a última eleição direta para presidente tinha sido em 60. Vocês estão lembrados quem ganhou em 60? Ah, olha lá, hein? Vou cobrar isso. João Goulart, moçada. Final do governo do Juscelino. João era o Jânio Quadros. Jânio foi eleito presidente e depois o Jango assumiu. O Jango recebe votos. Ele era vice, mas recebe votos. O Jânio é eleito. O Jânio renuncia 7 meses depois. Então, desde 1960, o Brasil não votava mais para presidente. Então, nós já estávamos em 1980.
já beirando 80, depois a coisa foi evoluindo até chegar em 84. A pressão era muito grande, as manifestações começaram a ir para a rua, artistas, esportistas, atletas, entidades políticas de todos os matizes, de todas as cores começaram a se juntar e faziam grandes manifestações em grandes capitais do Brasil, exigindo e pressionando os militares para que houvesse uma mudança constitucional e garantisse a reforma política naquele momento, que abrisse a possibilidade da eleição direta para presidente novamente. Até que, então, o deputado Dante de Oliveira propõe no Congresso, faz uma emenda parlamentar, vou dizer aqui inclusive, alterando a Constituição daquela época, que era a Constituição de 67, garantindo a votação direta para presidente já no ano de 1900, a ideia seria no ano subsequente, 85, né? Ou até mesmo até o final de 84. Só que isso, infelizmente, é meio que frustrado, né? De uma maneira ou de outra, há uma ala grande militar que ainda consegue fazer uma pressão muito grande, muito pesada, e, infelizmente, né, vou até colocar aqui, depois vou falar sobre ele, né? Infelizmente, a emenda Dante de Oliveira não é aprovada. Quando ela vai para votação, os deputados, ainda que eram mantidos pelo regime militar, em grande parte, ainda representando alas da direita militarista brasileira, consegue, por, se não me falha a memória, 24 ou 26 votos, a emenda não é aprovada. Foi um balde de água fria em todo o movimento Diretas Já. Porque havia-se a expectativa de que, com a aprovação da emenda, as eleições diretas iriam ser colocadas o quanto antes. A justiça eleitoral ia acelerar, como eu acabei de falar para vocês. Mas com a impossibilidade da votação acontecer por conta da emenda não ter sido aprovada, a alternativa então foi o quê? Um grande acordo para que a eleição se desse do modo indireto naquele momento, né? Em 84 haveria eleição para a presidência, mas seria realizado do modo indireto através do colégio eleitoral. Para que tal eleição transcorresse pelo voto popular, ou seja, de forma direta, era necessária a aprovação da emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira. Aí que surge o primeiro personagem do nosso vídeo de hoje, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães merece exatamente a gente falar dele, deixar claro para vocês a história do Ulisses e o que ele representou para a política até então, o que ele representou no movimento. Ele era até então o presidente do PMDB, era deputado federal e era um cara que congregou por muito tempo, carregou por muito tempo uma das poucas bandeiras de oposição dentro do Congresso militar, do Congresso que era abastecido por militares. Ele acaba sendo um grande incentivador, financiando inclusive o movimento, né? Ganha o apelido de Senhor Diretas, o melhor dos apelidos possível naquela época, porque ele tinha o poder de aglutinar essas frentes partidárias políticas. Depois tem um outro personagem que eu vou falar daqui a pouquinho, que também tinha essa mesma ambição e essa mesma força de congregação do Ulisses. Mas vamos ver, olha só. Uma figura de destaque desse movimento foi Ulisses Guimarães, apelidado de o Senhor Diretas. Outros nomes na campanha foram Lula, a Fátima, a Fafá de Belém, cantando, né, o hino nacional brasileiro, a plenos pulmões, em vários dos discursos, em vários dos eventos. O apresentador Osmar Santos, que naquela época era um dos maiores locutores esportivos de rádio brasileiro, aí falando para grandes multidões e criando os bordões que muitos até hoje falam daquela época, pimba na gorduchinha. Ele era da Rádio Globo, mas era um cara que pegou a bandeira e fazia a apresentação dos comícios, era uma figura muito carismática. Em 25 de abril de 84, o Congresso Nacional se reuniu para votar a emenda que tornaria possível a eleição direta naquele ano, a emenda Dante de Oliveira. A população não pôde acompanhar a votação dentro do plenário. As entidades políticas conseguiram entrar. Algumas lideranças político-partidárias entraram e ficaram lá nas galerias do Congresso Nacional. A população não pôde, os militares, temendo manifestações, reforçaram a segurança ao redor do Congresso Nacional. Tanques, metralhadoras e muitos homens sinalizavam que aquela proposta não era bem-vinda. E, para que a emenda fosse aprovada, eram necessários 2/3 dos votos. A expectativa era grande, foram 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Para ser aprovada, a emenda precisava de 320 votos. Então, veja, a diferença foi muito pouca no fim das contas, né? Porque você tinha aí, olha, 22 votos, né?
que ficaram de diferença. Ou seja, era o fim do sonho da eleição direta em 84. Mas o acordo que foi feito depois foi para a eleição indireta. E na eleição indireta, que não tinha a participação das pessoas, haveria sim a participação de 2 civis naquele momento. A parte da Arena, que já era PFL, se organizando, tentando encontrar alguns candidatos. Aureliano Chaves, que era um deputado, que foi ministro, inclusive militar, ministro do governo militar, se posicionava como candidato civil, que não era aliado, não era militar ele, mas acaba sendo passado por cima pelo Paulo Maluf. Paulo Maluf a gente conhece aqui do estado de São Paulo, tinha sido governador biônico, era senador, então tinha uma presença muito forte. E do outro lado, o nosso Tancredo de Almeida Neves. Lembra que eu falei no vídeo do João Goulart, quando o João Goulart estava na China, houve a campanha pela legalidade, quem assumiu a presidência como primeiro-ministro? Tancredo de Almeida Neves. O Tancredo naquela época tinha sido eleito em 80 governador de Minas Gerais. Estava terminando o mandato. Ele abre mão do mandato, ele renuncia ao mandato para concorrer dentro do colégio eleitoral como candidato a presidente da República pelo colégio eleitoral e acaba sendo eleito indiretamente presidente da República. O Tancredo, e esse vídeo em grande parte é em homenagem a ele, né? Também, não só ao Ulisses, mas ao Tancredo. E por isso que eu tô colocando aqui para vocês, logo no final desse vídeo, vou colocar também postando aqui no nosso grupo, vou colocar para vocês um vídeo que tem disponível no YouTube e que eu queria muito que vocês assistissem. Demora um pouco, ele tem 1h30, é um vídeo do Silvio Tendler, que é um primor, chama Tancredo, a Travessia. Depois tem um filme recente agora, acho que é de 2017, 2018, que é com o Otton Bastos, que conta, chama O Paciente. Tem, inclusive, se eu não me engano, nas plataformas. Tem na Telecine Play, eu não sei se tem no Netflix, mas é importante que vocês assistam para saber essa parte, conheçam mais a fundo essa história. É importantíssimo vocês, como jornalistas, saberem um pouco disso e se apaixonarem pela figura do Tancredo. O Tancredo, ele consegue ser o sonho das pessoas naquele momento. O sonho de que as pessoas conseguiriam ter um país democrático. Porque ele conseguia reunir e congregar exatamente os grupos políticos em torno dele. Um cara que viveu a vida toda, em grande parte, na verdade, né, vivendo para a política, vivendo da política, sem nenhuma mácula. Não vamos falar do Aécio Neves, que é neto dele. Deixa o Aécio quieto para lá. Vamos falar do Tancredo, tá? Do avô. O Aécio, inclusive, tem participação durante os momentos. Nesses 2 filmes que eu quero que vocês assistam, o Aécio aparece, né? Mas é importante vocês focarem na figura do Tancredo. O que representa Tancredo Neves? Representa exatamente o pedido de socorro daquela população. E, através do poder conciliatório que ele tinha, como bom mineiro, de encontrar o meio termo entre os negócios e entre os grupos políticos. Ele seria o primeiro presidente depois de quase 20 anos, depois de 20 anos de regime militar. Então, era um cara que estava pisando em ovos. Ele ganha no colégio eleitoral, vai assumir no dia 15 de março, mas no dia 14 de março ele tem uma dor muito forte no abdômen, se recusa a ser internado, vai internado às pressas e descobrem que ele está com câncer de intestino, mas não divulgam para a imprensa, muito menos para a família. E aí começa o calvário da morte do Tancredo, que sofreu demais os últimos 30 dias da sua vida, de forma injusta, e criando uma expectativa no Brasil, criando uma tensão no Brasil, e uma comoção nacional com a morte do presidente que não foi, né? E aí que vem a participação do Ulisses Guimarães. No filme, O Paciente, mais ou menos tem uma menção da cena, mas tem os bastidores da política, e a gente estudioso do assunto já sabe, houve um determinado momento, e no vídeo do Silvio Tendler conta essa história com mais detalhes, em que o presidente da República deveria ter sido Ulisses. E o Ulisses abre mão para o Sarney. O Ulisses chega em determinado momento, ele era o presidente da Assembleia Legislativa, ele era o presidente da Câmara. E ele poderia conduzir exatamente aquele momento, porque a Constituição de 67 previa que, na impossibilidade do presidente, não assumia o vice, assumiria o presidente da Câmara, como em várias ocasiões aconteceu. Não foi o que aconteceu naquele momento. O Ulisses
passa o cargo para o Sarney. O Sarney se recusa no primeiro momento, diz que assume interinamente até a volta de Tancredo, mas infelizmente no dia 21 de abril, Tancredo, com 75 anos, falece, deixa o mundo aí, o Brasil, nessa comoção total. Eu quero muito que vocês assistam esses vídeos aqui. O Tancredo, a Travessia, é um documentário de 2010, tem no YouTube com boa resolução, está inteiro disponibilizado. Vou colocar o vídeo para vocês aqui. E um filme do Sérgio Rezende, O Paciente, é um filme agora de 2018, acabei de falar para vocês, que conta a história do Tancredo. Assistam. Não vai cair em prova, não vou exigir nada, mas assistam. É importante. Eu quero depois, quando a gente voltar para se encontrar nas aulas, depois desse período todo, que vocês cheguem e debatam comigo. Puxa, professor, assisti o Tancredo da Travessia e chorei junto com o Brasil naquele momento, que é muito comovente. Assistam para a gente saber como que foi doído o nosso processo de redemocratização, como que para o brasileiro é tudo com mais dor, tá? Bom, a princípio, esse é o começo da nossa redemocratização. E aí, a partir de Tancredo e de Ulisses, a gente conseguiu construir um país, sei lá, um pouco mais democrático do que era, né? Um pouco mais democrático, tá certo? E espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco extenso, mas é importante saber esse pedaço da história, que é importantíssimo para todos nós, para a gente saber como que hoje a gente tem o direito de votar para presidente, salvo guardadas as devidas proporções aí, o que a gente sabe que vai vir para o futuro, a gente não sabe, né? Mas, por enquanto, a gente pode votar e a gente pode escolher por conta de pessoas como Ulisses e como Tancredo, tá certo? Um grande abraço para vocês, até semana que vem a gente se vê. Valeu, gente, abraço.